Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Presto testemunho que não existe divindades além de Deus único e que Muhammad, bem como todos os outros, eram mensageiros de Deus. Que Deus os abençoe e dê paz até o dia do juízo final. Deus Altíssimo seja, Ele nos convida a olhar para nós mesmos. Ele diz no Alcorão: olhem para vós mesmos, olhem para os seus corpos e reflitam como foi criado, como esse ser humano foi criado. Nisso, para vermos que há apenas um Deus, porque se houvesse outros, Ele não criaria o ser humano nessa perfeita forma que Ele diz no Alcorão, na mais perfeita forma, com olhos, ouvidos, lábios, raciocínio. Se houvesse vários deuses, haveria discrepância, haveria conflitos. Um criaria de um jeito, outro criaria o ser humano com o nariz atrás, na cabeça e etc. Por isso, aqui é um sinal para a unicidade do Criador. E Deus Altíssimo seja, Ele nos alerta, Ele nos mostra em pequenos detalhes como esse ser humano é criado, do nada. Esse ser humano é criado de uma gota suja, de um esperma, que não é nada aos nossos olhos. Deus Altíssimo seja, nos alerta: ó ser humano, olhe do que você foi criado, da essência do barro, de uma gota suja, que colocamos ela num local seguro e depois transformamos ela em um coágulo. Desse coágulo transformamos em carne e revestimos em ossos, e revestimos os ossos de carne e criamos o ser humano. Deus Altíssimo seja, aqui nos mostra o detalhe, como que um feto é gerado na barriga da mãe há 1400 anos atrás, para desbancar qualquer um que dizer que o Alcorão não é a palavra de Deus. Como um profeta iletrado, analfabeto, há 1400 anos atrás, sem qualquer equipamento sofisticado, conseguiria saber como que um feto é gerado dentro da barriga da mãe. Deus Altíssimo seja, ainda diz que colocou o esperma através do que? Que ele é criado aonde? Entre a espinha dorsal e as costelas. Como que alguém saberia onde que o esperma é fabricado no corpo humano? E disso ele forma o homem. Forma esse homem para mostrar que ele não é nada, que ele, como é dito no Alcorão, vem débil, vem fraco. Quando ele nasce fraco, dependente da mãe, dos pais, é um bebê. E Deus diz no Alcorão: e dotamos força a ele, vigoramos ele, e novamente ele vai voltar a ser fraco, dependente dos outros. E esse ser humano não agradece essas dádivas, não agradece ele próprio como foi criado. E Deus Altíssimo seja, diz no Alcorão: por certo, o ser humano transgride quando se vê rico. Quando ele tem poder, ele tem dinheiro, ele transgride, ele não respeita norma nenhuma, ele não tem medo, ele acha que não haverá julgamento. E Deus Altíssimo seja, está mostrando para ele: ó ser humano, você era um bebê que dependia dos outros, eu te dei força, e daqui a pouco você estará velho, dependendo dos outros. O bebê que tinha fraldas para ser trocada será o mesmo velho que terá suas fraldas pelos seus parentes a serem trocados. E esse ser humano não raciocina, ele quer ser arrogante, ele quer ser petulante, ele acha que não haverá julgamento, ele não vê as dádivas que Deus Altíssimo seja criou ele. Deus Altíssimo seja ainda nos coloca para pensar: ó ser humano, por certo, não te dotei 2 olhos, 1 língua e 2 lábios, ele diz no Alcorão. E ao mesmo tempo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos mostra num dito Qudsi, num dito sagrado, que Deus Altíssimo seja, nos concedeu 2 olhos. Ó filho de Adão, eu te dei 2 olhos para olhar o que foi permitido,
e te dei uma cobertura para fechar e não olhar o que eu proibi. Eu te dei, ó ser humano, uma língua para falar o que é permitido, e te dei a cobertura, 2 lábios, para trancá-la e não falar aquilo que eu te proibi. Ó ser humano, eu te dei o órgão sexual para utilizá-lo no lícito e fechá-lo naquilo que eu te proibi. E no final, o profeta sallallahu alaihi wasallam relata: ó filho de Adão, não desafie a minha represália e a minha fúria. Deus Altíssimo seja, coloca no final: ó ser humano, fique sabendo que se você desobedecer, aguarde uma fúria e uma represália, que não é de humano e uma criatura nenhuma, é do Criador, é daquele que te criou dessa gota suja do nada e que te aperfeiçoou como homem e te deu força e ao mesmo tempo te deu fraqueza, e você voltará a Ele para a prestação de contas. E o que nós esperamos? Esperamos que Deus Altíssimo seja, tantas dádivas que Ele nos concede, de um corpo perfeito, dos órgãos em perfeito estado, trabalhando corretamente, e nós maltratamos esse corpo, consumimos o que Ele proibiu, ingerimos o que Ele proibiu, utilizamos substâncias que Ele proibiu, e Ele nos deu essa dádiva, uma dádiva que nós não agradecemos, e jogamos nesse corpo toxinas, jogamos aquilo que não é benéfico a nós. O Islã é a religião do equilíbrio e da perfeição, é a religião que dá ao ser humano tudo para ele refletir. Quando ele atingir o ápice, a força, reflita: de onde que eu vim? Como que eu fui criado? Se der uma dor no meu corpo, todo o meu corpo sente. O que eu estou pensando da minha vida? Será que vale a pena aceitar a represália e a fúria de Deus? Será que vale a pena ser arrogante? Será que vale a pena não agir licitamente? Será que vale a pena não ser um muçulmano correto, cumpridores dos deveres? Olhe do que você foi criado, como Deus diz. Olhem para vós mesmos e olhem esses detalhes que a ciência só veio comprovar agora, e nós muçulmanos já sabemos há 1400 anos atrás, há 14 séculos. Quando alguém quiser debater contigo, mostre isso a eles. O Alcorão é mentira? Como que está isso no Alcorão? Mostre o conhecimento, mostre o que você sabe da sua religião, e mostre o que é ser um muçulmano correto, um muçulmano cumpridor dos deveres, um muçulmano que não é arrogante, um muçulmano que é humilde, que respeita os outros, que tem a justiça correta e que sabe que um dia ele vai ser dependente dos outros como ele nasceu. Deus Altíssimo seja, Ele nos coloca isso para pensar. Agora até eu lembro de um exemplo que serve para esse tipo de palestra. É relatado que um grande rei, chegou um homem até ele tinha um poder em suas mãos e questionou a ele: se eu te colocar no deserto, se você estiver no deserto sozinho e não houver água, não houver nada para saciar a sua sede, o que você daria por um copo de água? Esse rei, ele disse: eu daria metade do meu reino para tomar esse copo de água no meio do deserto. Não tem água? E se você tivesse a necessidade de urinar essa água, você tomou ela e teria necessidade de colocar para fora essa água, uma necessidade fisiológica do ser humano, o que você daria para urinar esse copo de água? E ele disse: a outra metade do meu reino. E esse homem disse para esse rei: o seu reinado, tudo que você tem, vale um copo de água. Tudo que você tem, uma dádiva que Deus te deu de você tomar a água e saciar a sua sede, e uma dádiva que Deus te deu de ter os rins que filtra essa água e faz você expeli-la. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Quantas pessoas estão nos hospitais e precisam de máquinas para fazer esse trabalho? E Deus Altíssimo seja, nos deu como dádiva para nós agradecermos, para nós sermos muçulmanos fiéis, corretos, e lembrarmos dessas situações, porque nós nada somos, estamos aqui de passagem, e num piscar de olhos partiremos dessa vida, e feliz é aquele
que estará com boas ações, agradecido do que ele fez e cumpridor dos deveres junto a Deus. Altíssimo seja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.